A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a toda a igreja. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Ele vive e está aqui para nos abençoar, para a glória de seu nome. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Glória a Deus. Encontrar a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Vamos fazer uma leitura a partir do versículo 17. 4. Apóstolo Paulo, Romanos, capítulo 4. A partir do versículo 17. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem mesmo para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isso lhe foi também amputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito, mas que lhe fosse tomada em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, Jesus nosso Senhor. Digam graças a Deus. Pai, eu te peço que o teu Espírito me inspire para poder transmitir esta palavra, meu Deus, para o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. A história de Abraão, ela é relevante demais para nós. A história de Abraão, ela transcende o tempo, quer dizer, os tempos, e de geração em geração essa história é contada pela importância, principalmente para os não-judeus, que foi por meio de Abraão que Deus estabeleceu pregar primeiramente o Evangelho. Foi para ele que era gentil. Então toda a nossa história de fé, de crença, está relacionada à história desse homem. A importância da crença desse homem, do testemunho
de fé deste homem. Toda a nossa vida está. Por isso que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 9, e diz que aqueles que são da fé são benditos como o crente Abraão. Aqueles que são da fé também têm o mesmo direito das bênçãos de Abraão, as bênçãos que Deus liberou para Abraão. E essa noite nós estamos aqui justamente para tomar posse dessa bênção, a bênção de uma linhagem patriarcal que chegou até Jesus e chegou até a nós. Nós estamos aqui justamente para tomar posse desta bênção. Amém? Amém. Glória a Deus. E a história de Abraão, narrada por Paulo, é bem positiva no sentido do fato narrado no Velho Testamento. É bem positiva a mesma história, essa mesma narrativa. Não há mudanças, não tem mudanças nela, não tem outra coisa senão essa verdade, que Deus evangelizou Abraão, prometeu a Abraão engrandecer, não só engrandecer, mas Deus resolveu fazer dele um pai de muitas nações. Porém, pelo olhar humano, era improvável, e é justamente essas coisas que parecem improváveis que colocam a dúvida no coração daqueles que creem em Deus. Talvez muitos de vocês já tenham dito: que é isso? Quem sou eu? Coitado de mim. Talvez algum de vocês já tenha citado isso. Quer dizer, porque você vê como improvável. Mas o que acontece que não está estabelecido num critério humano. Sua fé está estabelecida em um critério divino, de um Deus que não muda, de um Deus que é fiel, de um Deus que promete e faz, e diz e cumpre. Aleluia. Então não precisamos ter receio daquilo que Ele diz a nosso respeito. Então a nossa história está ligada a essa história, a nossa fé, a nossa crença, assim também como está ligada às bênçãos. E a bênção de Abraão, que Deus prometeu de engrandecer, e Deus fez Abraão muito grande. Abraão, ele se tornou muito grande, muito poderoso. Porém, a maior bênção dele seria um filho, porque como ele poderia iniciar uma nação se ele não tinha filho? Como ele poderia aumentar a população daqueles que crê, pensa, age, acredita em Deus como ele, essa nação, se ele não tinha filho? Ele chegou a dizer a Deus: ora, Senhor, não tem nem graça você me engrandecer, que o que eu mais queria era um filho, o mais importante, e o que vai herdar tudo que é meu, um servo meu, Eliezer, quem vai receber tudo que é meu, porque eu não tenho um filho. E Deus prometeu a ele esse filho, como o primeiro ponto de partida para gerar as nações. Aleluia. Porém, 25 anos se passaram. A promessa de Abraão durou 25 anos. E durante 25 anos, na vida de uma pessoa que recebe uma promessa, certamente, em alguns momentos, surgirá a dúvida. Vai surgir dúvidas, vai surgir incertezas. E é nessa hora
aonde entra a ação humana. Entra a ação humana. Entra a ação daquela pessoa que recebeu a promessa. Aquela pessoa que recebeu a promessa, acreditar e confiar. E muitas das vezes, alguns de nós ficamos inseguros, ficamos com incerteza, surge o medo, que isso é comum no ser humano, e esmorece na fé. E Abraão, aqui a vida dele, o seu testemunho mostra por que é que ele venceu a incredulidade, por que é que ele superou com esperança, esperando algo que era improvável. A Bíblia diz, porque ele tinha certeza que aquele que prometeu era poderoso para fazer. Ele tinha certeza que aquele que prometeu era poderoso para trazer à existência aquilo que não existe. Então Abraão passou a olhar e a enxergar, o texto sagrado diz, e ver aquilo que não era visível. Aleluia. E aí faz a diferença na vida de quem crê. Ter confiança em Deus e convicção para poder você chamar à existência aquilo que é seu. A promessa é sua. A promessa de Abraão era dele, Deus tinha dado, mas ele precisava trazer, fazer existir aquilo que ainda não existia. Aleluia. Ele tinha que fazer, ele tinha que ter uma ação. E como era para gerar um filho, a ação dele não era, Deus não prometeu agir miraculosamente nele em Sara. A ação dele de trazer à existência, fazer ser visível aquilo que estava invisível, ele ter o natural com sua esposa. Só que ele tinha 100 anos e ela tinha quase 100. Agora veja bem como é o pensamento de uma pessoa de 100 anos ou de quase 100 e uma mulher de quase 100. Primeiramente, já passou os costumes dela, o tempo fértil. Ela normalmente fica fria porque o tempo vai passando, mas é preciso agir, fazer alguma coisa. Aleluia. É preciso eu fazer alguma coisa. É preciso eu lutar contra essas coisas que aparentemente é impossível. Talvez você tenha alguma coisa na sua vida como promessa de Deus que você tem esperado e não aconteceu. E você já tem orado, você já tenha pedido, mas você pare e pense que tudo que Deus promete, Ele dá o meio para que venha acontecer. Então você repare o que é que está faltando você fazer. Aleluia. E como a nossa vida hoje é um ato de fé, e muitas das vezes nem precisa agir, fazer nada, temos que fazer o ato de fé. E qual é o ato de fé? Abrir a boca. Com o coração se crê e com a boca faz a confissão. Faça a confissão daquilo que ainda você não recebeu e que Deus te promete. Vamos, irmão, abra sua boca e diga: Senhor, eu tomo posse. Deus, diga o que você ainda não recebeu, para que você venha receber. Declare diante de Deus: eu quero receber isso aqui que eu ainda não recebi. Abra a boca e fale. Abraão, o processo dele era mais difícil, era muito mais difícil. Ele tinha, quem se relaciona sabe, um casal sabe
a dificuldade para um momento desse quando o outro não está bem. Você já viu um ditado que diz: quando dois não quer, quando um não quer, dois não briga? Então, seja bem, dentro de um relacionamento, é assim, quando um não está bem, para esse ato, é muito complicado. É muito complicado. Então, aquele que está com a disposição, aquele que está desejando, aquele que está querendo, aquele que está sonhando, aquele que está necessitando, ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai ter que reconquistar, ele vai ter que agradar, ele tem que fazer alguma coisa. Aleluia. E muitas das vezes, aquilo que é seu por direito, você não possui, porque não está disposto de fazer aquilo que é necessário. Às vezes é pedir um perdão, me perdoe, me desculpe. E muitas das vezes a pessoa pode estar com a razão, e por estar com a razão, eu estou no meu direito. Aleluia. Mas acontece que é seu por direito e você não está tendo. É seu por direito e você não está possuindo, não está fazendo existir aquilo na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, Abraão, ele precisava fazer. Não pense que Abraão, a gestação de Sara, foi feito um ato miraculoso. A Bíblia é muito positiva no seu relato, irmão. Você vê que quando Maria, o anjo falou a Maria sobre a gestação de Maria e anunciou sobre Isabel, ela disse: Deus deu força a Isabel para gerar um filho. A Bíblia é muito correta nas suas narrativas. Então, houve uma ajuda divina para Isabel. Para Isabel. Você veja que o caso de Zacarias, pai de João Batista, ele orava, a oração existia, mas ele teve que fazer algo, e assim, irmão, é a nossa vida é uma história, como a história de Abraão. Deus evangelizou Abraão e disse: Abraão, vou fazer você grande, poderoso, e vou dar um filho. E ele vai andando nesse processo, nessas etapas. Nós também fomos evangelizados, irmão. Evangelizado com a promessa em Cristo Jesus. E a promessa de Cristo Jesus, Paulo escreve e diz que todas as promessas quanto existentes são sim e amém. Ela existe, é sua. E porque ainda muitas delas não chegou à sua mão? Por quê? Porque falta você liberar. Deus já liberou. Agora é preciso eu tomar uma iniciativa e fazer liberar. Tem promessa que ela não mais vai acionar o poder a meu favor pela minha oração. Vamos dizer, Deus promete salvar a minha casa. Como é que minha família vai ser salva se eu só faço orar? Se as narrativas dizem que eu tenho que pregar, aí se eu não prego, a promessa não vai se cumprir, porque a promessa não está ligada à oração, a promessa está ligada à pregação. Aleluia, glória a Deus. Então, como é que minha família ela vai ser salva? A promessa existe. Como é que eu vou ver meus filhos, minhas filhas, minha família na igreja? Como é que eu vou ver? Pregando, aí orando. Louvado seja Deus, fazendo liberar. Glória a Jesus, fazendo liberar aquilo para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a história de Abraão, ela chega até nós.
E o texto sagrado diz, e glória a Deus, como está escrito. E na frente diz, como está escrito, não, como está escrito, Abraão tem uma conta diante de Deus. Mas não só Abraão, aí o texto diz, mas também para nós temos uma conta diante de Deus. Aleluia! Então, irmão, o que é uma conta? É direito adquirido. Aleluia! Não é uma conta de dívida, uma conta de direito adquirido. A promessa é sua, diga aí, a promessa é minha. E eu vou tomar posse. Isso. Então, há uma conta. Abraão tinha uma conta para colocar diante de Deus a sua perspectiva. Porque a esperança é uma perspectiva que vai acontecer algo melhor do que já está acontecendo. Que vai acontecer algo melhor e melhor. Aleluia. Então a conta de Abraão, ele estava aberta para ele apresentar a Deus as suas perspectivas. A perspectiva dele inicialmente era a esperança. Uma esperança contra a esperança. Aleluia. Uma esperança que era contra a esperança. Algo que não haveria possibilidade, mas ele acreditava que haveria possibilidade. Aleluia. Era impossível. Eu sei, irmão, que para nós tantas coisas é impossível, mas entenda, com Deus para nós também se torna possível, porque tudo é possível para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Abraão tinha aquela conta para apresentar a Deus as suas perspectivas, e ele começou a apresentar. Eu venço a esperança. Você vê que venceu a incredulidade, a esperança, a perspectiva que Deus ia fazer algo melhor e maior. Ele venceu a incredulidade. E às vezes nós nos atrapalhamos com isso, irmão. Eu já orei tanto, eu já falei tanto, já pedi tanto. Eu recentemente tive com uma pessoa que se desviou, porque ela disse que pediu, ela viu as pessoas dar testemunho. Daquilo que também ela estava passando. E ela pediu e não viu as pessoas dar testemunho, e ela não recebia. Aí ela desistiu. Aleluia. E o que é que faz a pessoa desistir? É não ter certeza, irmão. É não ter a certeza. É não ter a convicção. E como você não tem certeza em relação a Deus, você não tem certeza que aceitou Jesus, porque sem Jesus você não vai para o céu. Aí você tem certeza, eu tenho que aceitar, eu tenho que viver uma vida com Ele, porque eu não vou para o céu. Aleluia. Então é preciso você ter a certeza. Você passa a luta, como Paulo disse, não dá para comparar. Eu tenho certeza que não dá para comparar, que as lutas desse tempo presente não dá para comparar com a glória de Deus que há de se revelar em mim. E há momentos que não há glória, há momentos que é luta, há momentos que é peleja, mas você tem que ter a convicção. Aleluia. Deus me dará vitória nessa peleja, Deus me dará vitória nessa luta, porque está escrito, ainda há de se revelar essa glória na minha vida. Aleluia. Abraão tinha a conta. Ele apresentou a esperança, ele apresentou a certeza de quem era Deus para ele. Deus que ressuscita os mortos, Deus que traz à existência aquilo que não existe.
Deus que faz a gente ver aquilo que ainda não está aparente. E ele começou a apresentar a Deus, a sua esperança, suas perspectivas na esperança, a sua convicção, a sua certeza. E a Bíblia diz: e ele venceu a incredulidade, dando glória a Deus. Como eu disse, irmão, nos momentos difíceis a tendência é haver dúvida, incerteza, insegurança. O que foi que Abraão fez nesses momentos? Abraão também passou por perrengue, irmão. A gente olha o lado favorável, mas ele teve luta e grandes lutas. Todas as histórias da Bíblia desses grandes homens, eles viveram um momento terrível. Davi chegou a dizer que andou no vale da sombra da morte. Eu até estudei agora recente o sentido dessa palavra, vale do sombra da morte. Eu fui estudar, porque a gente lê a Bíblia, irmão, mas não sabe do que se trata. Ah, meu Deus, eu passei pelo vale da sombra da morte. A gente diz, o sentido de Davi dizer do vale da sombra da morte é porque no vale, em seguida, para onde ele ia, havia um cemitério. Era só catatumba, era um vale que só tinha enterro, só tinha enterrado, gente enterrada lá. Até hoje existe. É o vale de sombra da morte. É um lugar onde você não olha, não tem vida, é só morto. Então é preciso a gente ler a Bíblia e ter interesse para entender o significado daquilo. Abraão, ele foi apresentando na sua conta. Ele foi apresentando e vencendo a incredulidade, dando glória a Deus. Nos momentos difíceis, irmão, aleluia, antes de você possuir aquela bênção que você está esperando, que você está lutando para ela chegar até você, você está liberando com palavra, em nome de Jesus, essa bênção vai vir a mim, em nome de Jesus, vai se concretizar isso a meu favor, em nome de Jesus, você vai falando. Não tenha vergonha de falar aquilo que Deus promete para você, que você precisa, porque Ele tem interesse de dar para você. Observe, irmão, nós vivemos em uma luta espiritual. O grande erro da igreja é imaginar que nós vivemos porque somos livres, que nós vivemos aí. Não, irmão, nós vivemos uma luta espiritual. Há modelos. Paulo diz que nós não lutamos contra a carne, nem contra o sangue, mas é preciso. Olha com quem a gente luta, é com o invisível mesmo. Então é preciso a gente transcender a nossa fé para o âmbito espiritual. É preciso eu crer. Eu não posso me carnalmente ir para lá, mas pela fé eu creio e eu posso chegar lá, porque o meu lugar não é aqui. Você pensa que você é daqui, você não é daqui. Você pensa que mora por aqui, você não mora aqui. Você mora nas regiões celestiais ao lado de Jesus Cristo. Aleluia. Tanto na história de Zacarias, que Deus disse que Deus ouviu as orações dele, como a de Daniel. Daniel clamou e Deus viu a oração, e o anjo veio e disse: Daniel, desde o primeiro dia que você inclinou o coração, Deus ouviu sua oração, porém tem um príncipe, tem um bicho aí se metendo no meio, mas Deus já enviou um arcanjo lá para brigar com ele e dar sua vitória, porque já estava com dias, e ele lutando, orando, jejuando. E às vezes, irmão, nós deixamos de fazer aquelas práticas que é natural de um cristão, glória a Deus, para estar perto de Jesus. Então Abraão, ele foi fortificando, dando glória. Como é que dá glória a Deus na hora que as coisas não estão indo como a gente quer, irmão? Olhando para aquilo que Jesus fez para nós. Olha, irmão, era improvável você estar aqui hoje. Era improvável você estar aqui hoje. Era improvável as bênçãos de Deus chegar até você como liberação de filho. Mas você está aqui hoje,
Aleluia. O Espírito Santo está aqui e dizendo que você é filho de Deus, que você é filho de Deus, que Deus tem muitas promessas e que Ele já liberou, e que você precisa da sua fé, da sua obediência e de um posicionamento para trazer a existência a ela que ainda não chegou até você. De hoje não passa, diga comigo, de hoje não passa. Hoje em diante eu tomo posse dela. Aleluia. Abraão dava glória a Deus olhando para a situação, porque às vezes, irmão, na hora da situação tem crente que diz: isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Eu não sei não. Eu acho que Deus não liga para mim não. A gente vê as pessoas conversando, irmão, a gente escuta, conversa. Aleluia. Entenda, você não é o que você é porque você quis ser. Você é o que você é porque Deus lhe fez para ser. Você creu porque Ele lhe convenceu. Em nenhum momento teve atitude sua, Ele lhe convenceu para você ser o que você é hoje. Então Deus veio até você e hoje Ele está aqui pelo Espírito de Cristo, justamente está aqui para liberar, e você também liberar suas bênçãos e tomar posse. Ele veio, diga, Ele veio. Está aqui com as minhas bênçãos e eu vou liberar, vou entrar de acordo com Ele e vou tomar posse. Então Abraão, ele com a conta dele aberta diante de Deus, ele ia apresentando pela fé, pela fé. Olha, irmão, o tempo passa. Quando eu recebi promessa de ministério, irmão, eu era bem novinho na fé, bem novinho, e Deus foi trabalhando, eu atento, aqui por lá Deus falava uma coisa comigo, por lá Deus falava outra, e toda vez que Deus falava comigo assim dessa promessa, mais difícil. Olha, só para você ter uma ideia, na noite que Deus falou comigo, era numa vigília, falou comigo sobre o ministério que ia me separar. Veja bem, foi num dia de semana, e no sábado havia um culto próximo ao terreno onde nós fizemos a vigília, que era o terreno da igreja, próximo. E o pastor chegou para mim e disse: olha, você vai dar uma saudação e o pregador é fulano, tá certo? Eu sempre fui obediente disso aí. Aí, quando eu tive um microfone, eu preguei. Quando eu fui receber o microfone, o rapaz que ia pregar e disse: não, você pode pregar, que eu estou, fica à vontade. Aí eu fui e disse para ele: eu vou tirar do seu tempo uns 5 minutos ou 10, depois eu passo você certo. Okay? E aí eu fui pregar, e eu comecei a pregar, e naquele local tinha muito bandido, viciado, e eu comecei a pregar, e lá começou a comover o coração daqueles caras lá, e eu estou pregando, e ali Deus salva vidas, Deus transforma. Porém, um irmão, no outro dia, ele disse: você viu o pastor? Eu disse: não, vi não. Eu vou dizer uma coisa que eu disse para o meu irmão: eu estou pensando que você não pega mais no microfone da igreja para pregar não. O pastor está um arara com você. É mesmo, é. Por quê? Porque você pregou uma verdade que não há costume de pregar na nossa igreja. Você pregou algo da Bíblia que não há costume. E o pastor ficou muito satisfeito, porque você não é pastor. E quando foi uns 2 dias depois, eu estou trabalhando na igreja gratuitamente. Ele chegou e disse: eu quero ter uma conversa com você. Pois não.
você me desobedeceu, e por essa desobediência você não pega mais microfone na igreja em culto público. Quer dizer, não limitou só os cultos públicos, não da igreja, mas ele disse culto público, mas limitou foi tudo. O senhor foi tudo. Eu disse, tá bem, mas dá para o senhor me explicar o que foi? Eu disse, não, mas foi ele mesmo que disse que eu podia ir mais em frente. Você não tinha que ter obedecido ele, não, você tinha que obedecer a mim. Eu, novo na fé, inexperiente, na verdade, devia ter obedecido, era ele. Mas não era razão para ele. Mas o diabo cutucou. E nesse tempo que você está com a promessa, nesse período que você está com a promessa, o diabo sabe que Deus é fiel. E quando ele olha para você e vê que você também está se ajeitando em fidelidade, em obediência, ele fica caçando método para trazer o problema, para atrasar a bênção. Aleluia. E é preciso nesse período, nesse tempo difícil, você continuar firme. Firme no Senhor. Aleluia. Assim como Abraão. Você veja bem, Jesus ia caminhando, vem um centurião, em Marcos 5, está registrado. Vem um centurião e diz: mestre, a minha filha está à morte. Jesus de imediatamente disse: eu vou com você e darei vida. Olha que coisa maravilhosa. Olha a promessa, olha a liberação da promessa. Não parece, pronto, agora está tudo bem. Se o próprio Jesus disse que vai dar vida, não tem por que me preocupar. Porém, eles encaminham, chega uma mulher com fluxo de sangue, e Jesus para atender, e o centurião fica ali. Veja bem, a menina estava o quê? À beira da morte. A menina estava o quê? E Jesus, em vez de ir logo, porque o caso lá já era de morte, ele não foi atender aquela mulher de fluxo de sangue. E ali forma um tumulto diante daquela multidão. Jesus: peraí, pessoal, peraí, quero saber quem foi que me tocou. Olha a confusão que Jesus já estava fazendo. Bora, diga aí quem foi que me tocou. Aí os discípulos: mas Senhor, é muita gente, lhe imprensa, lhe toca. Não, mas espera aí, alguém que tocou em mim, saiu virtude de mim. A bênção é liberada para todos, e aqueles que liberam para si mesmo vai buscar a bênção, e chega até Jesus e toca nele, e quando toca nele, as virtudes de Jesus libera de uma vez, e a pessoa recebe totalmente naquela hora a bênção. Hoje é noite, irmão, aleluia. Não importa se o que você está esperando está atrasado, mas se você veio até aqui, abra o seu coração e diga: Senhor, eu estou aqui, eu me abro o meu coração e eu toco para que essa virtude, eu quero a liberação da minha bênção. Aí você diz a bênção que você quer, e ali fica Jesus atendendo aquela mulher, resolve o problema, acaba a confusão. Aí ele se vira para o centurião. Na hora que ele se vira para o centurião, para ir, chega umas pessoas lá da casa do centurião: ei, não precisa incomodar mais não, sua filha já morreu. Olha aí, irmão, Jesus disse: eu vou e darei vida, uma promessa liberada. Mas num curto espaço de tempo, olha o que vai acontecendo. Para pôr dúvida, para pôr insegurança, para pôr incerteza. Não incomode não, a menina já morreu. Jesus olhou para ele e disse: homem, creia somente. Parece tão simples. Homem, creia somente. Significa, creia em quem? Naquele que ele veio procurar. Ele não veio à procura de Jesus.
Você vem à procura de quem? Então creia somente. Se ainda não chegou, está acontecendo alguma coisa que você não tomou posse da sua bênção e não dê ouvido que diz, não vai acontecer mais não. Já não dê ouvido que vem de fora, dê ouvido que vem de dentro e se prepare, porque o Espírito Santo está dentro de você para anunciar com virtude que tua bênção está vindo. Aleluia. Homem, crê somente. Não dê ouvido isso aí não. Porque, irmão, crer somente é para ter a convicção. Precisa nós ter essa convicção de Abraão, que a bênção está liberada, que Deus já disse sim e que Jesus já disse o amém. É preciso que eu tenha essa convicção e essa certeza. A promessa disse: eu vou com você e eu vou dar vida. Então não se preocupe se tem um atraso. Jesus vai chegar com ela para você. Jesus já vai chegar com a sua bênção. Aleluia. E ali ele diz: homem, creia somente. Olha, irmão, creia somente traduzido na nossa linguagem. Se você já veio até aqui, já levou esse tempo todinho, espere mais um pouco, fique crendo. Se você aceitou Jesus, já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, não sei quanto, e durante esses anos houve uma promessa, você sentiu no coração: meu Deus, vai acontecer comigo, e não aconteceu. A promessa ainda tem validade. Jesus está a caminho, aleluia. Se prepare para o cumprimento, porque a bênção é sua. Não sei qual dia que vai ser, que hora vai ser, mas vai ser, porque Ele não falha. Aleluia. Glória a Deus. Homem, crê somente. Se você veio até aqui crendo, continue crendo. Se você já passou por tanta dificuldade, tanto empecilho, já veio tanto pensamento na cabeça, já veio tanta coisa, mas você ainda está aqui, vá em frente, continue crendo. Continue crendo, agora com uma diferença: liberando a bênção. Você sabe, irmão, que nós não fazemos isso. A maioria dos cristãos não faz isso. Liberar a bênção, declarar a bênção. Tem que declarar, que seja declarando profeticamente, ou que seja pedindo. Pedir e dar-se-vos-á. Pedindo. E você diz: eu quero isso, Senhor. Aleluia. Já esperei demais. Nem se for para esperar, mas libera aí, que eu estou liberando para mim agora. E ele diz: homem, creia somente. E eles foram. E eles foram para a casa do centurião. E parece que era verdade a notícia. Quando chega lá, a menina estava morta. Pronto. Mas Jesus não disse que ia dar vida? Não foi falar que não se preocupe não, que eu vou com você, eu curei, ele dou vida a ela. Mas quando Jesus chegou lá, estava morta. A notícia já tinha todo mundo lá dizendo: está morta, está morta. Talvez, irmão, o seu grande sonho, a grande promessa que Deus fez a você, esteja nesse estágio dessa criança. Para você, o seu olho, o seu pensamento esteja morta. Talvez esteja morto. Mas na verdade, irmão, Deus prometeu. E ainda que esteja morto, vai reviver, vai viver. O que precisa é você continuar crendo. O que você precisa é continuar declarando. O que você precisa é continuar tendo a certeza.
O que você precisa é glorificar a Deus, dizer: eu sei que meu Deus é poderoso para fazer muito mais, além do que eu peço, do que eu imagino, do que eu quero. Ele é poderoso pelo poder que opera em nós, que opera em mim. Então, o poder que opera em mim, libere a bênção que Deus já liberou, porque eu quero tomar posse. Essa conversa é maravilhosa com Deus. Essa semana, depois que eu fui ao hospital, eu estava aqui em casa. Aí eu disse: bem, acho que eu vou voltar para o hospital. Eu vou chamar a Jéssica. Não, peraí, que eu imaginei. Ora, um dia que eu tinha vindo, Deus estava trabalhando em mim. Aí eu já corri para o hospital. Peraí, Josildo. Senhor, eu confio em Ti. Tem esse processo, estou passando por esse processo, mas estou confiando. Eu estou crendo na cura. Ela vai existir na minha vida. Ela vai aparentar. Sabe, irmão? Eu estava brincando com Jéssica hoje. Eu disse: sentimento, o medo, a dúvida é um sentimento das incertezas da vida. Então, a gente demonstra o sentimento pelas nossas ações. O sentimento de confiança, a certeza, e a incerteza e o medo. Quer ver como você demonstra o seu sentimento? Quando você olha para alguém que por alguma razão você não vai muito com a cara da pessoa, você vai: quem já fez isso? Uma gesticulaçãozinha assim, porque você não vai bem, o sentimento aflorando na ação. O sentimento faz a gente falar: Deus me livre de eu ser desse jeito. Não é assim? Não é assim? O sentimento age corporalmente. Você vem da acolá, eu vou daqui para lá, e você não quer nada comigo, você não quer conversa. Aleluia. Você desvia, irmão. Não é assim, irmão? Aleluia. Você desvia, porque é assim que você demonstra o que está dentro de você. Assim é com Deus. Eu estava para voltar, eu disse: peraí, está errado, estou passando um processo. Quando eu fui antes de ontem, eu estava muito pior do que agora. Peraí, vou orar: Senhor, está doendo muito. Minha esposa está se preocupando, tem a filha ali, todo se preocupa. Mas eu vou resistir pela fé. Vou trazer existência. Quando estou tendo, venha a saúde, desapareça, venha a calmaria, venha a abundância. Eu comecei a declarar, e eu nem precisei ir, passou, fiquei bem. Aleluia. Mas a maioria das vezes nós não agimos como Abraão, já que nós vem dessa descendência, já que nós vem dessa fé, uma fé que Deus deu para aquele homem gentil, e agora, como gentil, também Ele nos fez herdeiro. Temos que agir. Vamos declarar assim, em nome de Jesus. Diga assim: eu libero as bênçãos que ainda não chegou a mim, ainda que Deus já tenha liberado. A partir de agora, eu tomo posse de todas elas, para a glória de Deus. Amém. Aplauda Jesus com alegria. Glória a Deus.